Quando você vai à farmácia e o atendente pergunta: quer medicamento de marca, genérico ou similar? O que você responde? Fica na dúvida? Bom, no programa em discussão especial de hoje, Felício de Rosa, presidente executivo da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico, vai contar pra gente qual é a melhor escolha. Seja bem-vindo aqui à TV Alesp. Muito obrigado pelo convite. Para começar, eu queria que o senhor explicasse para a gente a diferença, então, entre esses medicamentos. Começando, então, pelo de marca. Qual é o medicamento de marca? Bom, o medicamento de marca, ou medicamento de referência, é aquele em que o laboratório despende tempo, investimento, tecnologia para desenvolver um medicamento que será a referência, por isso o nome. Ele tem uma patente. Todo o laboratório, quando desenvolve um novo produto, um novo medicamento, ele tem uma patente que dura entre 10 ou 20 anos, onde só haverá o produto de referência no mercado. O similar é um medicamento que é construído com a mesma molécula, com o mesmo princípio ativo, porém a apresentação dele no mercado é diferente. Então você tem um produto similar ao referência, portanto, com o mesmo princípio ativo, mas ele se apresenta de maneira diferente. Numa bisnaga de alumínio, numa embalagem diferente, em cápsula. É um medicamento cuja apresentação é diferente, certo, mas é o mesmo princípio ativo. O genérico não é tão diferente quanto as pessoas dizem. O genérico também tem o mesmo princípio ativo daquele de referência. Aliás, o medicamento de referência passa pelos mesmos testes que passam o de referência e o similar, para constatação da sua eficácia, da sua eficiência no tratamento do paciente. Ele tem a mesma formação, a mesma construção, o mesmo princípio ativo, porém ele é produzido depois de vencido a patente daquele laboratório inicial que desenvolveu o produto. Por isso ele é mais barato. O produto de referência ele não é mais caro porque o laboratório acha que ele é mais caro. Ele é mais caro porque ele traz junto com ele o investimento, o tempo, a tecnologia para o desenvolvimento clínico, médico daquele medicamento. O genérico ele vem já com toda essa construção, com o mesmo princípio ativo e ele será testado pela Anvisa com o mesmo critério de um produto de referência, porque ele também tem que ser validado com relação à sua eficácia num tratamento. Então, a diferença principal está no tempo em relação ao investimento, à referência, e o genérico que passa a ser produzido quando já não há mais o royalty, já não há mais retorno de investimento previsto na construção do medicamento original. E daí o genérico, então, sem essa obrigatoriedade da restrição da patente, vários laboratórios podem fazer esse mesmo medicamento. Hoje, no Brasil, grandes laboratórios hoje praticam, produzem e vêm investindo bastante no medicamento genérico. Né? Principalmente naquele que a gente chama de MIP, ou o medicamento isento de prescrição. São medicamentos que estão na farmácia, na drogaria, que precisam normalmente ser orientados pelo farmacêutico, né? Por isso a gente sempre defende de que a automedicação não é o melhor caminho. Então, há hoje um grande investimento em produto genérico, em produto isentos de prescrição.
É isso. Às vezes a gente vê que o genérico ele tem uma embalagem também diferenciada, né? Sim. Você consegue perceber, às vezes o de marca é de vidro e o genérico está no plástico. Tem mas- isso também para deixar o preço mais em conta? Mas a embalagem do genérico, normalmente ele traz um G de genérico e normalmente ele tem uma tarja amarela. Seja na embalagem de cartolina, de papelão, Aham. seja no plástico. Certo. A importância da identificação é justamente o G de genérico e a tarja amarela. Isso identifica o produto genérico. Então a gente pode falar que os três, eles são praticamente o mesmo? São equivalentes, sim. Se você pensar que o princípio ativo é o elemento principal da construção de um medicamento, todos têm o mesmo princípio ativo. Pode eventualmente ter outros compostos da sua construção diferentes entre eles, mas a validação da Anvisa é o mesmo para os três. Sempre que se tem, então, um medicamento de marca, depois dessa quebra de patente, já automaticamente ele é feito também genérico ou nem todos? Não é automaticamente, né? Isso é uma decisão do laboratório, né? Acho que é um pouco da demanda, da prescrição médica, do interesse do corpo médico, né, em oferecer uma alternativa ao paciente. É porque às vezes a gente chega na farmácia, pede o genérico e a resposta que nós temos é, olha, tem esse, mas ele não é exatamente como o de marca. O de marca às vezes tem uma substância a mais ou, enfim, é diferente. É assim, o que vale é a prescrição médica, Certo. né? A orientação do farmacêutico é com relação à posologia, a maneira de você tomar o remédio, as contraindicações eventuais, a orientação ao paciente. Essa é uma função importante do farmacêutico. Eu tenho dito em várias oportunidades que a farmácia é a porta da saúde no Brasil. Então, se você vai à farmácia, você tem que esperar que o farmacêutico preparado vá te orientar com relação ao uso daquele medicamento, às contraindicações daquele medicamento. E não dizer, olha, isso aqui, esse é mais barato, esse é mais caro, a prescrição médica é que vale. A orientação técnica é do médico. A posologia, as contraindicações, o farmacêutico pode te ajudar, te orientar, para você ter uma melhor otimização do medicamento em função da sua saúde. A posologia e também as contraindicações, elas podem mudar de um medicamento para o outro quando ou da categoria, não? Eu digo, não que mudam, mas é uma orientação adicional, é um serviço que a farmácia pode prestar e deve prestar como orientador ao paciente. A gente sabe que a primeira porta que você corre quando você tem um probleminha é a farmácia. E o farmacêutico é quem vai entender se ele pode até te prescrever um medicamento, porque existem medicamentos isentos de prescrição também, ou se você tem um quadro que é melhor que ele te oriente para um médico especialista, para um médico mais relacionado aos seus sinais de saúde. É isso. Todo o genérico ele é vendido sem a prescrição médica, sem aquela obrigatoriedade de deixar o pedido médico? Não. A prescrição, de novo, o critério é do médico. Normalmente o que fica na farmácia são os medicamentos especiais, medicamentos mais críticos, né? Medicamentos que têm composições mais fortes. Mas aquele que se enquadra nesse perfil, a receita vai ficar na farmácia, seja ele qual for. Inclusive é a comprovação da farmácia de que aquele paciente está se utilizando daquele produto prescrito por aquele médico
Por isso ele pede normalmente o seu CPF, o seu endereço, porque a Anvisa pode procurá-lo, o Conselho pode procurá-lo para verificar o procedimento, o atendimento farmacêutico. Similares e genéricos têm de todo tipo, desde antibióticos até, né, os antitérmicos. Antitérmicos normalmente são mais os chamados isentos de prescrição, na sua grande maioria. Para quadros mais simples, né? Sim. Uma pequena dor de cabeça, uma má digestão, um resfriado. Normalmente são medicamentos isentos de prescrição. Agora, todos eles têm as suas classificações. Vai muito da prescrição, eu vou insistir nisso, e da orientação do profissional da farmácia. Mas os genéricos têm de todo quanto é na tipo? sua grande maioria tem, sim. Tem. Até porque há uma cultura, né, de que o que é mais barato não é tão eficaz, não é tão eficiente. Isso não é verdade, né? Acho que o médico até pode também ajudar o paciente sob o aspecto financeiro, né? Se ele entende que aquele paciente pode se usar de um medicamento genérico, por que não? Né? É um benefício para o paciente também. Então, vale muito a prescrição. Acho que a prescrição é a principal indicação. Farmácia é serviço. Os médicos nem sempre colocam ali o princípio ativo, né, na receita, que te dá a possibilidade de escolha. Se você quer o referência, o similar ou o genérico. Ele coloca, às vezes, a marca mesmo. Eu posso, como consumidora, como paciente, chegar, então, na farmácia e falar que eu quero um similar ou um genérico, mesmo que ali tenha escrito uma marca? Sim, veja, eu não sei por que você mudaria a prescrição médica, mas normalmente o genérico ele é prescrito pelo seu princípio ativo, né? Ele tem o nome do medicamento, do princípio. Sim. É diferente do de referência, que é o nome do medicamento, é a marca do medicamento. Mas, eventualmente, você poderia pedir uma sugestão do farmacêutico se seria possível, se haveria aderência em você trocar o de marca por um genérico, por um similar. Principalmente por conta do preço, né? Principalmente. Principalmente. Bom, a gente tem umas perguntas aqui para a gente falar sobre mitos e verdades, né? Eu acho que a gente tem bastante mitos e verdades. Uma coisa interessante, numa das palestras, tinha uma pessoa participando da mesa, ele virou para mim e ele falou assim, você vai falar de medicamento, normalmente eu uso genérico, mas toda vez que o farmacêutico me oferece o genérico do laboratório X, eu peço para trocar, porque daquele laboratório não faz efeito. Eu não sou médico, eu não sou farmacêutico, mas tem muito da consciência do paciente, é um pouco da cabeça do paciente. O medicamento, como eu digo que a gente tem a literatura que diz que o princípio ativo é o mesmo, não tem porquê o genérico do laboratório A não fazer o mesmo efeito do genérico do laboratório B. O que pode eventualmente, e bem eventualmente, acontecer é na composição, além do princípio ativo, ter outros produtos, outros insumos diferentes entre eles. E isso, eventualmente, poderia causar um efeito maior ou menor entre os dois medicamentos. Vamos lá, mitos e verdades. Sim. O medicamento genérico é mais barato porque ele não tem qualidade? É um mito. É um mito. Eu acabei de falar, o medicamento genérico tem o mesmo princípio ativo do medicamento de referência. Ele só é mais barato porque a patente do medicamento de marca já teve o seu prazo de validade ocorrido, os 10 anos ou 20 anos. Por isso ele é mais barato.
Medicamento genérico substitui o de marca? Pode substituir. Pode substituir. É o médico quem vai te melhor orientar. É a prescrição médica quem pode lhe orientar. Uhum. Outro aqui. É difícil identificar o medicamento genérico? Não, não é difícil. Como eu disse, o medicamento genérico padrão, na sua embalagem ele tem um G bem grande e uma tarja amarela, abóbora, que identifica o medicamento genérico. Isso é muito fácil de você ver na prateleira da farmácia. Outra aqui. A receita é indispensável para comprar o medicamento genérico? Eu acho que a receita é indispensável sempre como uma própria orientação do paciente e do farmacêutico. Acho que é importante ter a receita. Ainda que os medicamentos isentos de prescrição, você pode entrar na farmácia e pegar um medicamento lá da gôndola, mas a gente sempre orienta que o farmacêutico é a pessoa que pode te dizer isso é bom para aquilo que você sente, isso tem uma contraindicação que não vai lhe fazer bem, e aí sim sugerir um outro produto isento também, que na visão do médico pode ser melhor para você, ou na visão do farmacêutico. Outra aqui. Os processos de vigilância e inspeção são os mesmos para os de marca, genéricos e similares? Sim. Todo medicamento passa por uma série de validações na Anvisa. Todos os medicamentos. O medicamento de referência, depois de liberado pela Anvisa, tem o nome de referência justamente porque ele será a base de comparação quando o laboratório estiver produzindo um similar ou um genérico. Por isso ele é chamado a referência, medicamento de referência, que o público chama de marca. Mas é isso. Não tem problema fazer automedicação com genérico? Problema com medicação, com automedicação é um problema. Eu acho que eu não posso aconselhar porque também não é não é a minha praia, né? Não é a minha especialização. Mas a automedicação tem consequências. A gente tem informações de contratempos com pessoas que se automedicaram, que tiveram ocorrências às vezes até piores do que quando entraram na farmácia. Então eu acho que a automedicação não é o melhor caminho. Independente de qual seja, né? Independente de qual seja. Eu disse que todo mundo tem aquela famosa farmacinha em casa, né? Todo mundo tem lá sua caixinha com alguns medicamentos isentos, que a gente se recorre quando tem algum problema mais simples. O que você deve ter como atenção é se você vai a essa caixinha rotineiramente. Porque se você vai indo lá rotineiramente, significa que o que você está sentindo é recorrente. E que a automedicação não está fazendo o efeito que você espera. Então, por favor, vá ao médico e faça a sua consulta. É isso. Mais um aqui. Eu só consigo comprar medicamento genérico na farmácia popular? Não. Farmácia popular é um outro conceito de farmácia. É um outro conceito de mercado farmacêutico, que são medicamentos subsidiados pelo governo, alguns até com custo zero para o paciente, mas você compra... Existem farmácias que têm autorização para a venda do medicamento chamado farmácia popular. Nem toda farmácia vende farmácia popular. Aí a farmácia popular, então, a diferença do preço é porque ela tem um subsídio. O governo subsidia, paga o medicamento, dá o retorno à farmácia. É uma discussão até relativamente atual. O governo andou alterando valores da farmácia popular. Mas, normalmente, a farmácia popular tem medicamentos, às vezes, gratuitos, porque o governo subsidia o valor desses medicamentos,
por exemplo, medicamento para pressão, né? Medicamento para diabetes. São medicamentos que têm um bom volume de medicamento na farmácia popular. Falando até nos medicamentos que são distribuídos pelo governo, muitos deles são genéricos, né? Sim. Ou, se não todos, né? Tem uma grande parte. Às vezes ele vem num formato diferente também, né? Às vezes vem ali não é na caixinha, já é o comprimido fracionado também. Exatamente por isso, porque às vezes você precisa tomar 7 comprimidos e a embalagem tradicional tem 15, 30. Então é conveniente para você, sob o aspecto do custo, e a mesma relação com relação ao governo de reduzir a despesa com medicação. Mas é o mesmo medicamento? É o mesmo medicamento, sem dúvida. Se é genérico, é o mesmo, é fracionado, a diferença é essa. É fracionado. São discussões que são frequentes. Farmácia popular, o preço da farmácia popular, medicamento fracionado, são assuntos que estão rotineiramente na pauta e que a BC Pharma trabalha muito em cima para orientação sobre o aspecto regulatório do segmento farmacêutico. É isso. Até falando sobre o medicamento fracionado, há alguma legislação ou há alguma possibilidade de a venda, né, do medicamento fracionado já ser mais efetiva, né? Isso até ajudaria na questão da automedicação, que a pessoa compra ali uma caixinha com 20 comprimidos, mas ela vai usar ao longo do tratamento 14. Mas aí ela tem de novo aquela, sei lá, aquela dor de cabeça e volta e toma de novo sem a orientação. No Brasil ainda não. A gente sabe que lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, a venda fracionada é rotineira. Aqui ainda não. Nos postos médicos que ocorre isso quando o governo entrega um produto fracionado para um paciente que tem uma medicação permanente, uma medicação muito cara, há um subsídio, há um apoio importante do governo com relação à saúde da população. Mas no Brasil ainda não se tem essa possibilidade da compra do fracionado. É uma discussão. É uma discussão que ainda não tem um denominador comum, não. Tem forças e fraquezas nessa discussão, sem dúvida. Bom, a gente está terminando aqui o programa. Eu queria que o senhor deixasse, então, um recadinho para quem está em casa, né, em relação a esses medicamentos, automedicação. Eu acho que, primeiro, a automedicação, não. Acho que não faça uso da automedicação, não submeta o seu corpo a um risco. E você não precisa correr. A farmácia é a porta da saúde no Brasil, então o farmacêutico tem conhecimento, formação para bem orientar o paciente para evitar um risco maior. É isso. Acho que a BC Pharma cuida da farmácia e a farmácia cuida da população. É isso. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, volte sempre. Certamente, se me convidar. Ok. O programa em discussão especial fica por aqui. A gente se vê na programação da TV Alesp e no canal da TV Alesp no YouTube. Tchau, tchau.